A gente foi ouvir o Carlos Florencio, ele que é filósofo, é psicoterapeuta, deve estar atendendo muito mais gente agora nesse período. Ele diz que durante essa pandemia, durante a quarentena, Marcelo, muitas pessoas vão enfrentar problemas, sabe com o quê? Com a falta de liberdade e com o medo da morte. A nossa natureza, a natureza do ser humano, é um ser livre, né, que precisa do convívio social, precisa da interação, da relação com o seu meio. Não existe forma de conseguir expandir os nossos próprios horizontes quando esse horizonte está limitado ao conhecimento daquilo que nós possuímos. Então, dentro de um isolamento, quando você é obrigado a estar, né, restrito ao convívio social, fechado no seu mundo, isso vai mexer com questões de liberdade, porque nós gostamos e nós somos seres livres, seres sociais, que precisamos dessa interação. Então, automaticamente, a nos sentir reprimidos ou presos dentro de uma situação que é imposta, isso vai mexer com as nossas questões instintivas de liberdade, né, de poder ir e vir, né? Então, quando estamos numa situação como essa, além de mexer nesses fatores que fazem parte da nossa própria essência, da nossa própria condição humana, também outros, né, que acabam também aflorando, como o medo da morte, porque não se sabe quem realmente pode, né, vir a ter algum problema de saúde com relação a esse vírus, como também questões de insegurança, né, essa instabilidade. Basicamente, o ser humano ele precisa estar seguro para ele estar tranquilo. Quando ele está inseguro, né, ele vai acionar um processo instintivo de tentar se defender de alguma forma. Numa situação onde ele não pode fazer nenhum movimento, porque ele está recluso, ele está sendo obrigado a estar dentro de casa, a sua segurança está sendo abalada, né, e o medo da morte, porque também o nosso instinto é de querer viver, né, e sobreviver, então é um processo traumático, né, e pesado e de difícil administração e gestão para certas pessoas que de repente não têm, talvez, um desenvolvimento pessoal, né, não tem um certo conhecimento. Eu acredito que fique bem mais difícil. Bem mais difícil. A gente não está falando aqui só das mortes, né? Porque eu estava ouvindo ontem as mortes. Nesse momento a gente tem que cuidar da vida, ok. Muita gente fala, mas a vida a gente não tem de volta, a economia a gente arruma depois. Só que a gente não pode esquecer que a pobreza é um mal que mais mata no planeta, independentemente do coronavírus, tá? Então, se a gente fomentar uma pobreza ainda maior, os problemas vão ser bastante significativos. Ninguém está dizendo que tem que afrouxar, que não, vamos voltar tudo, não. Mas tem que ser inteligente. Tem que ser inteligente. A gente tem que começar a programar o retorno já. Calcular 20 dias em casa e começar, quem nós vamos liberar? Tem teste. E os testes? Testes chegaram, começar a fazer o teste no momento certo. Não é qualquer um fazer teste, não é assim. O teste tem que ser feito por um profissional e tem que ser feito no momento correto. Teste bem feito vai dar um resultado positivo, vai começar a liberar muita gente vai começar a voltar para o mercado de trabalho e essa máquina vai voltar a rodar. A gente sabe que a rotina na vida da população mudou completamente, né? O Carlos Florencio fala que nós estamos passando, e eu acredito nisso, num processo de revisão de valores. Essa segurança que a gente perdeu, porque hoje ninguém tem segurança de nada, nem sobre a saúde, nem sobre a vida financeira. É isso que vai gerar e é isso que gera estresse nesse momento. Isso vai fazer com que essa pessoa, com essa instabilidade, com essa insegurança, que ela se estresse com muito mais facilidade, porque ela está se sentindo ameaçada naquilo que representa a sua segurança. Principalmente
Segurança essa que estava, né, conectada com situações específicas, e essas situações agora não podem ser mantidas, que é o seu trabalho, que são as coisas que basicamente a pessoa definia como parte da sua segurança, que ela sente que ela está perdendo esse controle e esse domínio. Nós estamos passando aqui por um processo de revisão de valores, né? A nossa segurança estava muito, a segurança da sociedade, das pessoas, de uma forma geral, estava muito ligada àquilo que eu tenho. Eu tenho meu emprego, eu tenho meu dinheiro, eu tenho a minha casa, eu tenho, e aí então eu estou. E aí, mas eu tenho e eu estou, mas será que eu sou realmente uma pessoa segura daquilo que eu sou? Ou eu me sinto seguro pelas coisas que eu tenho? Então, nesse momento, as pessoas estão sendo impulsionadas a realmente conseguirem fazer uma reflexão sobre aquilo que realmente me faz me sentir uma pessoa segura. E a vida, por vezes, ela nos coloca em certas situações, e essas situações que ela nos coloca vão mexer com valores que nós temos, que muitas vezes não são verdadeiros. Porque quando eu estou seguro, e isso independe de eu ter, porque é um estado de ser. Mas muitas pessoas, elas não conseguem, às vezes, chegar nesse estágio. Por quê? Porque elas estão muito conectadas àquilo que representa essa sensação de segurança, né? E então esse é um momento que realmente vai abalar muito com os fatores que são intrínsecos a todos nós, que faz parte da nossa natureza, que é realmente a questão da liberdade, da segurança, da saúde, de estar bem. Antes mesmo dessa pandemia do coronavírus, dados da Organização Mundial da Saúde já apontavam que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E como é que fica essa situação agora? É isso, a gente tem que controlar essa ansiedade nesse momento, tá? O ser humano já é bastante vulnerável e a gente tem que controlar agora, de uma forma ou de outra, ou meditando, ou guardando um espaço para você ler um bom livro, ou descansando, dando uma volta, alguma coisa. Você não pode deixar a ansiedade tomar conta da sua vida nesse momento. Primeiro que ela vai ficar ansiosa, ela vai ficar angustiada, a insegurança gera um estado de atenção na pessoa, né? Então, porque ela se vê numa situação de vulnerabilidade, e essa instabilidade não é legal. Ninguém gosta de sentir isso, né? Então, assim, não existe um botão que a gente possa apertar e que a pessoa vai ficar realmente segura, né? Então, ela tem que realmente fazer uma reflexão, né? Ver dentro da realidade de cada um. Então, aqui não dá muito para nós generalizarmos, né? Porque eu acho que hoje em dia as pessoas, elas estão todas muito vulneráveis, né? Então, eu acho que esse problema do coronavírus, ele veio afetar a estrutura da nossa sociedade, né? Vem mexer com questões de relacionamento muito fortemente, porque as pessoas, elas vão ter que saber aturar a elas mesmas no seu convívio sozinho, quando elas não dividem a sua casa com ninguém, e elas vão ter que saber aturar, né, a diferença do outro no seu convívio, onde ela está isolada e presa, né? Então, essa sensação de estar preso, né, que mexe com essa questão da liberdade, é algo que estressa bastante o ser humano. Olha, estressa mesmo. A gente tem que lembrar que nesse período de pandemia a gente tem vários desafios, e os desafios, alguns já existentes, aumentam, que é o caso das pessoas terem que conviver mais tempo dentro de casa, né? Não é à toa que, por isso, muitos casos de violência doméstica aumentaram, mas muitos casais se reataram também, se reencontraram nesse momento. Não é só falar
Ah, teve mais briga. Ok, pode ter tido mais briga, mas teve, na minha opinião, teve muito mais casal que se realinhou nesse período do que brigou. Eu penso positivo. Agora é o seguinte, a gente tem uma convivência forçada dentro de casa agora. E a gente tem que perceber que cada um tem que ter o seu espaço. E lembra, ele falou de insegurança? Essa é a palavra, a insegurança é a grande vilã dessa pandemia. Interiormente, quando nós temos envolvimento emocional com as pessoas, é como se elas não respeitassem esse muro que é da divisão do nosso território. Elas entram no nosso jardim, elas entram na nossa casa, elas falam coisas, elas não respeitam, elas descarregam as coisas que não estão legais nelas em cima das outras pessoas. E justamente é nesse momento que gera um conflito, né, nos relacionamentos e nas relações. Isso vai gerar também uma instabilidade que vai contribuir também para a própria segurança da pessoa, porque a pessoa se sente invadida. Então, quando nós falamos em insegurança, falamos num estado de ser, que eu estou seguro com aquilo que eu sou, né? E isso independe das coisas que eu tenho e que eu possuo, que é muito mais na minha postura na relação com as coisas do que propriamente as coisas na relação comigo, né? Então é uma inversão, né, de perspectiva. E também os fatores de segurança dos relacionamentos, daquilo que nós temos como segurança, porque você está ali num relacionamento, aquele relacionamento, se você depende daquela pessoa para você sobreviver e viver, e se aquela outra pessoa está instável, com medo também está insegura e instável por conta da situação, quer dizer, aquela pessoa que depende dessa segurança, ela vai também estar instável, né? Então, acaba multiplicando esse processo, né? Então, e muitos casais, né, normalmente, né, o homem às vezes é o provedor e a mulher fica em casa porque está lá cuidando dos filhos e tudo mais, não pode trabalhar porque está nessa condição, portanto, ela depende exclusivamente da segurança desse marido, desse homem. No momento que esse homem está instável e inseguro, ela, como precisa dar segurança para os seus próprios filhos, mas ela depende da segurança que venha do marido, gera um estresse. Então, ou seja, vai criar um caos. Por quê? Porque nós vamos ter dois seres inseguros, tendo que dar segurança, sem ter a própria segurança para poder transmitir, entende? Fica complicado, né? Como que você vai dar segurança se você está inseguro? Daqui a pouco a gente vai falar também do vulcão Krakatoa, que entrou em erupção na Indonésia. Fumaça, detritos a 15 mil metros de altitude. O Krakatoa, quando eu era pequeno, tinha um filme que falava sobre esse vulcão e agora ele entrou em erupção de novo. Vamos voltar aqui para a reportagem. E agora é o seguinte: como que a gente faz para cuidar da saúde mental nesse período, né? Como se adaptar a esse isolamento social? O que a gente tem que fazer? Porque o doutor explicou quais são os problemas, né? E a solução, Carlos Florencio, filósofo e psicoterapeuta? Ele tenta nos ajudar. Esse é o momento para você ter muita educação. Esse é o momento para você ter muito respeito. Esse momento é um momento para você pedir licença, é um momento para você saber tratar muito bem as pessoas que você convive, respeitar o limite do outro, né? Não invadir o outro, não descarregar as coisas que não estão legais com você em cima do outro, saber respirar fundo, saber manter uma postura de impessoalidade, equanimidade, né? Ficar um pouco mais neutro, mais diplomático, não cuidar muito de não julgar, de não criticar, de não fazer o outro se sentir mal com aquilo que ele é. Porque uma pessoa que começa a discutir com uma outra pessoa, onde ela quer que a razão dela prevaleça, a outra também vai defender a razão dela, e aí quando se vê duas pessoas discutindo razões,
ambas já perderam a razão, já não tem mais razão para discutir. Então não se discute razões, porque cada um tem a sua perspectiva. Então esse é o momento para você ser flexível, ser tolerante, aceitar as diferenças, sabe, ter mais amorosidade, mais leveza no trato com os outros, porque você vai ter que estar com elas mais intensamente, levando em consideração que você já tem uma carga de estresse por conta da insegurança, do medo, né, da morte, da doença, da insegurança, da falta de dinheiro e também preso e a questão da liberdade. Então, é um momento que você vai ter que saber lidar com você, trabalhar o seu autocontrole. Olha, autocontrole, ser mais dócil. Você viu tudo que ele falou? Prestou atenção? Não ficar arrumando encrenca, respirar fundo. Porque é o seguinte, você não tem outra alternativa, você vai ter que conviver com essa pessoa agora, então, já que tem que conviver, vamos conviver bem, né? A verdade é uma só, né? Todo mundo vai ser afetado com essa crise do coronavírus, ninguém vai passar isento. Alguns vão sofrer mais, alguns vão sofrer menos, muita gente vai perder a vida, infelizmente. O que a gente tem que fazer é tentar minimizar esses sintomas de ansiedade, tentar viver nesse período de maneira saudável, fazer exercícios, comer bem, dormir bem, tentar tirar os pontos positivos que a gente pode tirar com essa realidade. O Carlos Florencio, ele fala que tudo isso que a gente está passando, esse coronavírus, esse vírus, na visão dele, está servindo para a gente, lá no fundo, como um educador social. Lembre-se, toda situação que consegue lhe desequilibrar e que gera mal-estar, significa que você está sendo dominado por isso. E se isso está lhe dominando, então você não está dominando a situação. Então, por isso é sempre bom, né? E acho que esse é um momento também muito bom para as pessoas procurarem um terapeuta, né? Eu, por exemplo, estou dando muitas consultas online, porque as pessoas estão em casa, é uma oportunidade delas poderem agora fazer uma revisão da sua vida, ver o que é que não está legal e fazer uma limpeza na casa, uma organização na casa, tanto interior como exterior, né? Eu acho que esse momento tem coisas muito positivas que eu vejo. Acho que eu nunca organizei tantas fotografias como eu estou organizando agora. Acho que eu nunca organizei tantos arquivos no meu computador como eu estou organizando agora. Então eu acho que tem conseguir ver o lado positivo no meio desse caos. Eu considero esse vírus como um educador social. Ele veio nos educar. Ele veio mostrar que nós não somos o todo-poderoso desse planeta. Ele veio mexer com as nossas bases e as nossas referências de segurança. Ele veio mostrar o quão solitário nós estamos e o quanto não amorosos e sabendo se relacionar com próximos nós estamos. Ou seja, nós conquistamos o quê? Conquistamos uma falsa segurança e conquistamos uma falsa união e integração, porque o vírus mostrou que nós estamos vulneráveis e solitários. Eu tenho um WhatsApp que as pessoas entram sempre em contato, que é o 011, né, que é o 983199848, que é de São Paulo, né? Então a pessoa normalmente mais 5511 983199848. Nas minhas redes sociais é Carlos Florencio Oficial. É isso aí. Se você quiser saber mais, tem bastante material do Carlos Florencio no YouTube, na internet. E ajuda. Ouvir algumas verdades às vezes é bom, né? A gente para de viver na nossa bolha. 6 horas e 44 minutos.